A jornada é um evento tradicional, né, do Rio de Janeiro, e é promovido pela Sociedade Botânica do Brasil. E esse ano a Universidade Federal Fluminense teve a oportunidade de sediar e organizar esse evento. O tema dessa jornada é a botânica num cenário multidisciplinar. Esse tema foi escolhido, né, considerando que a botânica tem permeado diversas áreas do conhecimento. Nós temos assistido, né, profissionais atuando, né, desenvolvendo pesquisa com diferentes enfoques. Mas algumas vezes nós não temos contato, né, com essas pesquisas, com alguns pensamentos e saberes que esses pesquisadores estão desenvolvendo. Por isso, eventos, né, como a jornada, que proporcionam um encontro de botânicos, tanto de pesquisadores, professores, como alunos de pós-graduação e de graduação, são muito importantes. Esses eventos, eles também estimulam, né, iniciativas e cooperações, né, na área da botânica, né? E eles têm um papel muito importante, né, na formação de recursos humanos voltado para questões ambientais, né, botânicas do nosso estado. É fundamental, né, a troca de informação para ampliar, né, e integrar diferentes pensares. Nós tentamos refletir, né, um pouco dessa visão plural da botânica na programação desse encontro, dessa jornada, né? É uma programação bem variada, com palestras, né, e mesas redondas, mini cursos, né, com temas modernos, contemporâneos, né, como o conceito de espécies, sistemática moderna, biogeografia, filogenia, etnobotânica. Vamos tratar da flora do Rio de Janeiro, trabalhos com fitoquímica, ensino de botânica, educação ambiental, controle de qualidade, né, de produtos vegetais e produtos naturais, além de diversos outros temas relacionados à área de ecologia. Bom, eu gostaria também de falar um pouco sobre o município, né, onde a UF está sediada, né, onde a Universidade Federal Fluminense está sediada, é o município de Niterói. Atualmente, contamos com uma unidade de conservação muito importante, né, para o município de Niterói e para o estado, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca. E eu gostaria aqui de destacar, né, nesse papel da botânica aqui do município, né, a doutora Ana Angélica, né, que fez vários estudos da flora, levantamento de espécies, né, e tem uma contribuição muito importante nesse estudo da flora do município. Essa universidade, né, eu gostaria de ressaltar que conta com um setor de botânica, né, que faz parte do Departamento de Biologia Geral, e passou recentemente por uma renovação física e estrutural, né, e tem intensificado as pesquisas, as atividades com pesquisa, ensino e extensão. E que esse setor ele está entusiasmado na formação de profissionais da botânica. Assumimos a SBB Rio de Janeiro em 2010 e acredito que já avançamos muito. E precisamos, porque só nós não fazemos nada, e precisamos muito de vocês também, alunos envolvidos nessa sociedade, que é para vocês também. Então, eu coloquei aqui o site da SBB Nacional, onde vocês encontram também diversas informações sobre a SBB Rio de Janeiro. Além disso, a jornada desse ano também é muito especial para mim, por estar sendo realizada nessa casa, na Universidade Federal Fluminense. Justamente no momento que a área da botânica da UF passa por um momento muito particular de remodelamento, como o professor Arno comentou, da estrutura física como um todo, com novos laboratórios e gabinetes, e futuramente a gente num prédio novo aqui no campus do Graguatá, mas principalmente porque aqui a gente agora está com um grupo que está junto há muito pouco tempo, né, que, novamente, o doutor Arno, né, Brantes, a doutora Selma Paz, a doutora Ana Joffre, doutora Odara Bosco e doutora Jane Garcia, e
também caminha no mesmo sentido, com uma grande vontade de promover e divulgar a botânica. Não foi por acaso que grande parte, né, desse grupo se envolveu na organização desse evento. E hoje estamos aqui também para divulgar isso, a nova botânica da Universidade Federal Fluminense. Espero que os colegas de outras instituições possam aproveitar, então, esse evento para conhecer e estabelecer laços com a nossa universidade. Infelizmente, por questões de saúde, o Dr. Carlos Wallace do Nascimento Moura, que é o presidente da ICBB, ele já tinha confirmado a vinda para o Rio de Janeiro, ele gostou muito de participar do evento passado, mas por motivos de saúde ele não pôde comparecer. Então ele pediu para a gente passar algumas palavras. O Dr. Carlos Wallace solicitou que expressássemos o voto de um excelente evento a todos os participantes. Iniciativas como essa são cruciais para que a botânica continue a ser difundida, não só pelo Rio de Janeiro, mas como todo o Brasil, e essa é a finalidade dessa sociedade. Depois de 13 anos, né, 10 anos, e retornou agora esse evento aqui para a Universidade Federal Fluminense, um evento que já é uma tradição desde 1980, né, quando o professor Jorge Pedro Pereira Caral teve essa iniciativa, e ela se tornou uma tradição. Significa que vocês estão crescendo e estão se fortificando a cada ano. Isso é muito bom ver a UF envolvida nesse processo. Eu gostaria de desejar muito sucesso a vocês e dizer que é um prazer para a Universidade Federal Fluminense poder recebê-los aqui. Eu tenho certeza que com muito melhores condições do que aquelas que recebemos da última vez, que foi no ano 2000. Né? 13 anos depois, aquelas pessoas que não têm estado na UF desde esse tempo poderão observar a mudança que a nossa universidade teve nos últimos anos em condições de estrutura, de infraestrutura e também de condições de poder atendê-los, de poder recebê-los, de poder abrigar um evento como esse. Eu sei da dificuldade que é para se estruturar um evento como esse, né? As pessoas chegam na hora do evento, está tudo bonitinho, tudo arrumação, tudo arrumado, e nós temos um bom resultado, mas aquela equipe que trabalha desde o início, que planeja, sabe o trabalho que isso dá com todas as outras atividades acadêmicas, porque ninguém está só fazendo o evento, né? Todos nós temos uma série de responsabilidades. Então, eu queria parabenizá-los, dizer que a UF está muito satisfeita de poder abrigar esse evento depois desses 13 anos e que eu tenho certeza que o evento será um sucesso. Meus parabéns e votos desse sucesso. Obrigado. Esse evento ele representa, ou estar acontecendo aqui na UF, algo absolutamente emblemático, porque ele agrega, e não é por acaso que os 3 pró-reitores estamos aqui, ensino, pesquisa e extensão, é o tripé definido pela Constituição, que esse ano completa 25 anos, né, Constituição Cidadã, e, portanto, a universidade se sente muito honrada por poder abrigar esse evento já tradicional e com tais características tão importantes, não só do ponto de vista da difusão, da criação de conhecimento, mas também do ponto de vista da formação de profissionais para um Brasil melhor, né? Então, nós temos muita satisfação de estarmos vendo as barreiras do ensino, pesquisa e extensão sendo dissolvidas com o exercício desse evento aqui, que hoje completa ou exerce ou executa a sua 32ª edição. Acho que também nós temos muito que aprender com as plantas. Só pelo fato de estar na superfície da Terra há mais tempo do que nós temos alguma coisa para aprender com as plantas. Então, eu fico muito satisfeito como pró-reitor de pesquisa poder observar que o grupo de botânica do Departamento de Biologia Geral tem ganhado essa pujança, essa relevância cada vez mais evidente aos olhos de toda a comunidade, né? Um último elemento, para não me alongar, que eu também gostaria de destacar e parabenizar a equipe organizadora, como o professor Weiner chamou a atenção, organizar um evento dessa natureza não é simples, são uma série de desafios a serem enfrentados, é o fato de que vocês realizam.
Existe uma diferença muito grande entre aqueles que observam os problemas e se lamentam por eles e aqueles que observam os problemas, os enfrentam, apontam direções e, apesar deles, realizam. Isso faz toda a diferença para uma instituição, para uma sociedade, para um país como um todo. 32 anos é realmente algo muito louvável para uma atividade científica continuada, anual. Eu queria parabenizar a todos, não só o setor da Botânica, o Departamento de Biologia Geral e o Instituto de Biologia, mas a Universidade como um todo, a SBB, e agradecer por ter escolhido a Universidade para sediar esse encontro. Tá? Muito obrigado, parabéns. Eu acho que, já destacado de certa forma aqui, mas é um marco que a gente pode tratar, a questão do evento está acontecendo na universidade, justamente no momento de reestruturação dessa botânica, né? Então, parabenizo e desejo sucesso, que cada vez mais possamos qualificar não só o ensino, como pesquisa na área de botânica em nossa universidade. Já vem há alguns anos o setor é restrito, a Jane está ali atrás, com poucos docentes no departamento. Eu fui desse departamento muitos anos atrás, fiz mestrado em botânica, então me sinto à vontade. Estou vendo colegas aqui, Lana, certamente eu não vou ter tempo de participar do evento, por questão de estar na administração, mas certamente veria vários outros, como o Carlos Wallace, infelizmente não pôde vir, que eu gostaria de rever, tem um tempo que eu não vejo também. Enfim, parabenizo a comunidade botânica da universidade e realmente desejo sucesso ao evento e que traga bastante frutos em termos, como eu falei, de qualificar não só o ensino, como a pesquisa em botânica em nossa universidade. E nesses momentos de evento na universidade, a gente tem oportunidade, por exemplo, aqui, de todo evento servir como ambiente de formação. Vejo o próprio LEV, que é o Laboratório de Eventos, a professora Thelma, tem todos os estudantes participando da organização do evento, então isso é ambiente de formação e toda a universidade ganha com esses eventos, né? Então eu desejo um evento profícuo e sucesso, e a continuidade aí da botânica desses 32 anos realmente é um aspecto realmente a ser destacado, né? Então, parabéns a todos, muito obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer ao Arno e à Sociedade Regional do Rio de Janeiro e à Sociedade Botânica pelo convite para vir falar um pouco sobre a sociedade, foi essa minha incumbência, e terminar com homenagem ao Pedro, que temos São Jorge como protetor, que é uma pessoa que é querida por todos os botânicos do Rio de Janeiro. Eu comecei a palestra com uma frase do professor Motoyama, onde ele fala que nós não damos muita atenção para a questão de história, tá? Que principalmente ciência e tecnologia são áreas que a gente acha que nós não temos competência para ter uma história ainda, que sempre, nós então da área de ciências naturais, sempre pensamos nos botânicos que vieram de fora, nos naturalistas, e levamos bastante tempo a pensar sobre o que nós aqui já fizemos e o que estamos criando. Nessa imagem, a gente tem vários botânicos brasileiros da década de 1950, época de criação da sociedade, que tem vários livros que a gente utiliza no dia a dia. Tá? Tem o Mário Ferri, tem o Kuhlmann, tem o Paixão da Fisiologia, tem as várias áreas da botânica. Alguns eventos, antes de 1950, quando a Sociedade Botânica foi criada, tem muito destaque no Rio de Janeiro. Nessa época, o Rio de Janeiro abrigava o Congresso Nacional. Então, os botânicos do Rio de Janeiro planejaram realizar uma primeira reunião sul-americana de botânica. Foi uma reunião muito importante. Os botânicos foram recebidos por Getúlio. A Orquestra Sinfônica tocou o dengue e o corpo de baile do municipal foi para dentro do Jardim Botânico fazer uma festa lindíssima para esses botânicos. A primeira diretoria da Sociedade Botânica do Brasil foi constituída pelo professor Heitor Grilo, que era reitor da universidade, que depois veio a ser vice-presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, o primeiro vice-presidente. O professor Kuhlmann, o professor Honório, o professor Luiz Emílio, que a gente conhece muito da história dele,
o Coronel Adir Guimarães e o Dr. Milanês. E tinha um conselho superior que era bastante espalhado pelo Brasil, que era aquele conselho superior que não precisaria estar junto no dia a dia, mas que faria a história da sociedade. A Sociedade Botânica, o fato da Sociedade Botânica ter sido tão importante, a gente repara, tem 6 jornais da época que noticiaram a criação da SBB. Tá? Vários deles publicaram aquela foto de todos os sócios juntos com Getúlio. Quando chega nessa reunião do dia 7 de 50, até aquele momento a seccional do Rio não tinha sido criada. Estava discutindo o regimento. No dia 13/7, chega uma carta endereçada pelo Dr. Alaric Schultz, que diz que quer criar a seccional de São Paulo conforme o regimento e segundo esse estatuto que segue aí em frente. A sociedade veio, o Heitor Grilo diz ok, e eu respondo. Na reunião seguinte, já dá conta de que a seccional de São Paulo foi criada. Está estabelecida a seccional de São Paulo. Então, a seccional de São Paulo foi criada antes da nossa do Rio de Janeiro. Nessa ata, está escrito que a diretoria da seccional regional faz eleição do seu presidente, sendo o doutor Fernando Milanês o primeiro diretor da seccional. Ok? Então, é bacana. Agora, a gente pode ir atrás dos documentos do doutor Milanês, ele tem um arquivo bom, e pegar o que foi feito a partir daí. Né? E depois pegar os documentos que o Pedro Caralta cuidou de guardar também. Tá? É bem bacana isso. Podemos passar. Aqui eu encontrei a data em que Pedro Caralta entra para a sociedade. 1964. Aqui a gente já tem várias figuras que vocês já se aproximam mais da época. Eu botei aqui várias coisas que certamente ajudam o Pedro, além da pessoa bonita que ele fez várias coisas antes de se formar, várias coisas diferentes, operador de rádio, ele foi professor de vários colégios. Durante a maior parte do tempo, ele foi do clube do excursionista e dava aula no clube do excursionista. E a maior parte do tempo dele está ali no herbário Alberto Castellanos, aonde ele foi muito ativo. Mas mesmo trabalhando na FEEMA, hoje em NEA, o Pedro nunca deixou de frequentar o Jardim Botânico, o Museu Nacional, as universidades, as sociedades, etc. Ele tem um conhecimento, pode passar, muito grande de história. Né? Sempre que a gente quer saber de um local que aparece na etiqueta de herbário, que a gente não sabe o que é, pergunta para o Pedro, e ele diz, é qual lugar? Na Flora Brasiliense está chamada assim, depois no índice de topônimos ao milionésimo está chamada assim, e hoje é esse lugar. Então é aquela pessoa que ajuda a gente sempre. Por essa qualidade e várias outras, ele foi homenageado em várias espécies. Eu listei ali um bocado, e a homenagem com o nome dele em plantas veio de botânicos de vários lugares. Aqui é a lista de orientados do Pedro. Tá? Dá para separar, é uma lista muito grande. Várias pessoas passaram pelas mãos do Pedro. Os alunos do Pedro têm muito marcado a liberdade de pensar, de fazer ciência, às vezes de uma maneira que a gente acha difícil, diferente, mas eles são criativos, depois se ajustam e vão em frente. Né? A Maria Regina Barbosa foi orientada do Pedro, a Genise foi orientada do Pedro, o Marcelo, né? São pessoas que estão trabalhando com a gente no dia a dia. E eu acho que essa homenagem ao Pedro é muito justa. Eu acho que ele fez muito pela sociedade, principalmente pela regional. Quando a regional estava muito fraca, o Pedro inventava umas expedições e a gente passou a ter, se vocês, quando lerem isso aí com calma, a regional do Rio tinha uma reunião por mês. Depois passou a ter 4. Depois ficou sem reunião. Aí o Pedro veio e disse, não, vamos fazer 2. Uma reunião para apresentação de trabalhos e um congresso grande para atrair estudantes.
que é a jornada. E ficou sendo dessa maneira. De repente ele disse, não, vamos fazer uma por mês. A gente precisa de ter uma em cada instituição por mês. Aí nós não seguramos essa reunião, uma por mês, que era muito trabalho. Mas eram agradáveis, ser recebido pela Maria Célia, na FEMA, com lanche, ser recebido no Jardim Botânico pela Ângela Vaz, com lanche, era muito agradável. Aí voltou de novo a ser 2 por ano, a reunião científica e a jornada. E hoje a gente está com a jornada a Atenas, né? O Pedro acompanhou tudo isso e eu acho que é muito justo a homenagem que essa diretoria aqui sediada faz a ele. Tá? Obrigada a vocês. As etnociências, de uma forma geral, são ciências que têm um caráter muito peculiar, que é o quê? A interdisciplinaridade. Então, é muito difícil você trabalhar com qualquer etnociência, dá um cliquezinho, por favor. Né? Mais outro. Como a etnobiologia, etnobotânica, etnocologia, sendo, por exemplo, só trabalhando com botânica. Não, a gente trabalha com várias áreas da ciência. Então, às vezes, a gente se faz um pouco de antropólogo, a gente vai fazer alguns testes na farmácia. Então, depende do enfoque que a gente for trabalhar, tá? Então, esse prefixo etno, antes de qualquer disciplina, ele dá essa ideia, que é o modo de cada sociedade olhar o mundo. Ou seja, a gente está estudando, seja biologia, botânica, zoologia, pelo olhar do outro. Então, vindo para a etnobotânica, né, não, obviamente, minha intenção aqui não é ficar descrevendo, mas eu gosto muito dessa definição da Alexides, que ele fala que é o estudo das sociedades humanas passadas, presentes e todos os tipos de interações ecológicas, evolutivas e simbólicas com as plantas. Ou seja, aqui a gente vai estudar não só o que a gente está vendo agora, produzindo agora, mas como as sociedades passadas também trataram, né? Se envolveram com as plantas, tá? E todo tipo de relação. Então, não esquecendo principalmente também a questão simbólica. E, então, fazendo um gancho aqui para as plantas alimentícias, gente, o que eu botei uns tópicos aqui do que a gente tem hoje em dia no cenário, né? Então, se a gente pensar que a gente tem uma acelerada perda de biodiversidade, nos últimos 100 anos a gente perdeu entre 90% e 95% das nossas variedades agrícolas. E essa taxa, ela continua sendo de 2% ao ano. Então, se a gente pensar que os nossos ancestrais consumiam 5 mil tipos de vegetais, olha quantos tipos de vegetais a gente está restrito hoje em dia. Apenas 130, tá, que são usados para fins alimentícios. Então, 95% do que a gente come hoje em dia são baseados em apenas 30 tipos de vegetais e, principalmente, né, na verdade, mais da metade dos nutrientes vem do milho, que não é nosso, do arroz também, que não é nosso, e do trigo, que não é nosso, né? Então, na verdade, a gente limita as variedades que a gente consome. Então, cada vez mais a gente está entrando nesse empobrecimento alimentar. Se a gente for no mercado, são sempre as mesmas frutas, os mesmos legumes, né? Não interessa nem que época do ano, são sempre os mesmos que estão lá. E, na verdade, a gente está perdendo não só as espécies domesticadas, mas também seus parentes silvestres devido à devastação dos ecossistemas, né? Então, a gente tem a importância da biodiversidade para a segurança alimentar mundial vem sendo crescentemente reconhecida, ao mesmo tempo em que sua perda tem sido motivo de preocupação. Bom, então, mais ou menos a partir de 1930, né, a gente começou a ter espécies melhoradas, que essas espécies, na verdade, foram tomando conta daquelas plantações, né, autóctones, crioulas, das plantações tradicionais. Ou seja, então a Revolução Verde que a gente teve também em 1960, 70, hoje em dia está cobrando um preço muito caro da gente, né? Porque essas plantas, elas são muito mais suscetíveis a doenças e pragas e, ao mesmo tempo, então, elas exigem uma quantidade maior de insumos químicos. Então, a pergunta é, por que a gente não valoriza mais a nossa biodiversidade, né?
por que a gente não tenta resgatar aquelas plantas que a gente já comeu e hoje em dia a gente não come mais? Então existem diversas plantas, a minha intenção aqui não é falar de todas, que não deve falar de algumas aqui. Deixei aqui só a título de ilustração de algumas plantas, por exemplo, feijão macuco, que na verdade a gente vai comer o tubérculo, uma solanácea, que é o cubil, o ariá, que é uma amarantácea, que a gente come os tubérculos também, e uma gama enorme de frutas, por exemplo, o marola, né, uma nonácea, que poucas pessoas conhecem. Então, na verdade, gente, a nossa biodiversidade tem um grande potencial de uso alimentar, ser pesquisado. Isso faz o quê? Que enriqueça os cardápios, promova a regionalização da alimentação e também esse potencial, né, essas pesquisas que a gente deveria priorizar, pode também diversificar a nossa matriz agrícola. Então, todo esse conhecimento que a gente tem, né, a seleção de variedades conduzidas pelos agricultores e as comunidades tradicionais e esse intercâmbio de saberes agrícolas e sementes são práticas muito antigas, né? Tão antigas quanto a própria agricultura. Então, a grande diversidade de plantas cultivadas e ecossistemas agrícolas existentes no mundo deve-se às tais práticas locais e tradicionais. E hoje em dia, então, a gente tem uma forte pressão para aumentar a produção de alimentos. Será que realmente falta alimentos? Será que a gente produz menos alimentos do que é necessário? Então, na verdade, a gente tem essa grande pressão para aumentar essa produção de alimentos. E isso é devido ao quê? Essa falta, né, entre aspas, de alimentos. A má distribuição, uso indevido, grandes desperdícios, negligência do uso ou a subutilização de espécies com potencial para complementação alimentar. Então, a gente precisa principalmente quebrar esse ciclo. Se a gente não conhece as plantas, a gente não vai comprar. Se a gente não compra, não há produção. Então, isso vira um grande ciclo vicioso que cabe a gente dar uma quebrada nele. Então, para finalizar, gente, é de fundamental importância. Quando a gente pensa em conservar, não é conservar só as plantas, mas conservar principalmente o conhecimento que essas pessoas têm dessas variedades, tá? Então, a gente tem a necessidade urgente de domesticar espécies de uso reconhecido popular, recuperar áreas degradadas e racionalizar o uso de nossos biomas, tá? Então, proteger a biodiversidade implica em reconhecer sua complexidade, onde o homem não pode ser visto apenas como elemento de pressão antrópica, mas também como elemento criativo. Eu queria agradecer muito o convite da minha grande parceira, que é a Odara, né? E o que a gente tem aqui, né, com a presença da minha instituição aqui, isso é muito significante para o nosso país, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o escritório de patentes e marcas não frequenta as universidades como o INPI daqui do Brasil. Então, isso já é um plus para a gente, né? Então, vamos começar. Então, eu vou mostrar para vocês esse ativo intangível que é ainda pouco conhecido aqui no Brasil. Eu não vou conseguir falar explicitamente de plantas alimentícias, porque, infelizmente, eu não tenho nenhuma proteção já feita aqui no Brasil. Então, eu vou falar de plantas como um todo. Pronto. Então, para que serve, né, essa proteção de indicação geográfica, né? Ela propicia, principalmente a nós, consumidores, uma informação verdadeira sobre a origem e as características de determinado produto ou serviço. E para que serve, né? Também propicia o produtor ou o prestador de serviço, porque no nosso país, vocês vão ver pela lei, que é possível também que nós protejamos a prestação de serviços, né, de direitos contra falsas indicações geográficas, né? A título de curiosidade, a primeira indicação geográfica do mundo protegida, todos nós aqui nessa sala provavelmente conhecemos, que é Porto, né? O vinho do Porto, né? Que pela nossa tradição portuguesa, quem de nós não teve em casa, né, uma garrafa de vinho do Porto, né? Principalmente por nossos avós, né? Então, essa foi o primeiro produção, rumaram para a valorização do produto nacional.
Então, hoje, o espumante brasileiro, né, vários a gente já tomou, Valduga, Cavigás, Salton, né, o mais comum aqui no Rio, que a gente vê nas prateleiras, é o Salton, já são premiados internacionalmente. O que eles não têm feito bem é espalhar essa notícia para nós, consumidores. Então, isso é que ainda falta como dever de casa daqueles produtores. Então, preserva particularidades de produto ou serviço e o patrimônio. É o que a Odara falou, se você não preserva a cultura, né, o conhecimento, ele se esvai, ele se perde. E nós não podemos usufruir. É o caso do marolo, a Odara mostrou, e há uns 3 anos atrás, o INPI foi convidado a fazer um levantamento de uma possibilidade de indicação geográfica do marolo. E porque é uma grande oportunidade de trabalho para populações de baixa renda. O marolo ele é colhido uma vez por ano, né, e por poucas pessoas, e dentro agora das fazendas de café, porque a região de Minas que fica o marolo é uma região que é uma das regiões mais ricas e mais promissoras de café. Então, o que eu sugeri, e a universidade está acolhendo, se eu não me engano, a Universidade de Lavras, que tem trabalhado, inclusive com o melhoramento da espécie, porque estava sendo difícil a cultura do marolo lá, né, porque estava acabando, extinguindo, por quê? Pelo café. Então, como que envolve os cafeicultores para que tenham áreas de preservação de marolo dentro, principalmente, da maior fazenda de café plantado do mundo, que é a Fazenda Ipanema, que fica em Patrocínio, do lado de Paraguaçu, que é a terra do marolo. Então, como é que nós, pesquisadores, como nós podemos agregar valor, prestando atenção que esse é um ativo que se presta a isso. A etnobiologia, assim como a etnobotânica está dentro do escopo da etnobiologia, ela é marcada por 3 grandes períodos, né, que o professor Clement marcou bem no trabalho dele, que é o período de 1860, que a gente chama do pré-clássico, onde eram listas de plantas e usos, meras listas, bastante criticados nesse período, mas muito importante. Foi o primeiro trabalho de etnobotânica do Rasberger, de 1896, está aí dentro desse período pré-clássico, mas com os usos aborígenes e uma simples lista de plantas. E aí também surgiram, então, os usos, né, como lista, meras listas. Depois veio o período clássico, o professor Schultz marcou bem esse período, que é o período que já incorpora o conhecimento êmico, o saber local, a importância do saber local dentro das listas de planta, relacionados aos usos, as primeiras relações mais leves e os sistemas de classificação locais, tradicionais. Depois, um período que a gente vive hoje, graças a esse arcabouço aí do início da etnobiologia, das etnociências, como o Odara falou muito bem, que é o período pós-clássico, que é o período que a gente está. Foi o período marcado pelos manuais de etnobotânica, tem os trabalhos do Martin, do Cunningham, que são os manuais de etnobiologia, de etnobotânica clássicos, etnobotânica aplicada, todos esses manuais que já mostram ali uma associação e uma adaptação da metodologia que a gente pegou emprestado das ciências sociais e da ecologia e da farmácia e foram adaptadas ao longo do tempo, e vem sendo ainda, para a etnobotânica, para as etnociências. Então a gente vive hoje esse pós-clássico aí, pós-manuais, e a gente já tem um arcabouço melhor de metodologia para a etnobotânica, para realmente chegar a esse ponto de associar, não só ter uma mera lista de plantas e usos, mas já uma associação, uma interação maior desses usos com aquela comunidade, com aquele grupo humano que está sendo trabalhado, com a questão de manejo desses recursos. Pode passar? Bem, a etnobotânica, a Odara usou o conceito do Alexíades, e eu trouxe aqui
esses outros conceitos também, Alexíades, de 96, que a etnobotânica é o estudo das interrelações das sociedades humanas, passadas, presentes, relacionadas às plantas. É uma disciplina bastante questionada pela sua flexibilidade. Ela trabalha no passado, ela trabalha no presente e já trabalha também com o que vai sobrar no futuro. Então, é uma disciplina bem questionada, principalmente pelas ciências ortodoxas. É um orgulho estar professora aqui da química ortodoxa, sempre respeitou muito a etnobotânica, mas não é o perfil normalmente que a gente encontra de desafios afora, né? Da ecologia ortodoxa, dos sistemas de unidades de conservação, de todas essas problemáticas que a gente enfrenta quando a gente fala assim, tem que conservar. Mas tem gente ali que mora e são os principais, as pessoas principais e chaves para a conservação daquela região. Então, quem são essas pessoas? Simplesmente criar uma unidade de conservação e tirar as pessoas, enfim, toda essa questão é o arcabouço da etnobotânica e tem a ver com o conhecimento local. E como eu falei, não posso deixar de lado trabalhar com caracteres baseados em descendentes, ou seja, no sistema natural, e tem caracteres que são passados, né, aos seus descendentes. Então, quais seriam os caracteres muito importantes e interessantes que juntam, que são homólogos e que são passados? Então, são as moléculas como documento da história evolutiva. Tá? Então, aqui, um alinhamento, só para mostrar. Eu gosto muito de mostrar qualquer tipo de alinhamento, porque a gente observa que a formação também é morfológica, só que, hoje em dia, eu não só olho para as células, né, para cortes, etc., mas também para os padrões de um alinhamento. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente trabalha com dados morfológicos, a gente também começa a ver alguns padrões nas sequências de DNA. Aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês todo o processo, né? Não vou falar de cada um deles, de DNA, sequências de DNA ou proteína, até uma árvore confiável e robusta. Alguns marcadores moleculares que eu vou utilizar ao longo da palestra e, finalmente, o material utilizado na morfologia vai para o herbário e as sequências vão para bancos de dados de sequências. Tá? Aqui, com relação a alguns marcadores utilizados, alguns marcadores que vêm sendo utilizados em algas, isso daqui enfatizando algas vermelhas, tá? Então são vários, e também mostrando ao longo do tempo como esses marcadores foram aumentando, né? Então, se a gente pegar trabalhos de filogenia mais antigos, eles utilizam um marcador, dois. Hoje em dia, todo mundo já viu que precisamos concatenar marcadores, né? Não são marcadores moleculares, dados morfológicos, enfim, quanto mais dados a gente tiver, mais robusta vai ser aquela hipótese ou aquela filogenia. Tá? Bom, aqui, ainda falando, e vocês veem que sempre são propostos novos marcadores, sempre dependendo do objetivo do trabalho. Tá? Aqui esse gráfico é só para mostrar que dê uma informação a nível de espécie. Então, seria um código de barras de DNA pequeno, facilmente amplificável, rápido e que ajudasse a identificar esse material. Então, foi proposto esse marcador mitocondrial. Tá? No caso de algas marinhas, serve muito bem para as algas vermelhas, para as algas pardas e as algas verdes que estão na mesma linhagem das embriófitas, então tem o mesmo problema que as embriófitas, né, na busca desse marcador. Então, para algas verdes, vocês vão ver que eu tenho apenas um exemplo, tá? E ainda estamos tentando buscar um marcador eficiente e que dê essa variação a nível de espécies. Tá?
Então, só aqui alguns exemplos dos marcadores, plastidiais utilizados, nucleares e, finalmente, aqui o COX-1 e outros marcadores. Tá? Então, o processo é basicamente o mesmo, coleta, já a partir de sequências, né? Alinhamento, escolha e os métodos utilizados. São métodos mais simples, filogenéticos mais simples, porque na realidade só quero comparar e usar os dados moleculares para identificar, para uma identificação molecular e não para a filogenia do grupo. Quando a gente tem padrões de endemismo, então, distribuições restritas em áreas coincidentes, o que acontece é que a gente tem diversas áreas que podem ser mapeadas, aqui, por exemplo, as províncias florísticas do mundo, né? Então, a gente tem cada uma dessas áreas delimitadas, possuem uma série de espécies ou gêneros endêmicos e que levam a possível delimitação de sub-áreas dentro do nosso planeta. Essa mesma ideia do provincialismo foi adotada pelos zoólogos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os trabalhos seminais, né, de Wallace, que foi o parceiro de Darwin na elaboração da seleção natural, onde a gente tem a separação do mundo em 6 grandes regiões zoogeográficas, né? A gente tem essa região aqui, que é a região neotropical, né, onde eu vou focar essa palestra, essa outra região, uma região aqui paleártica, essa região e essa região aqui. Como o assunto aqui não são animais, vamos então mostrar como é que os botânicos delimitaram essas mesmas áreas, né? Então existem algumas diferenças marcantes nas regiões, nos reinos florísticos mundiais, e o que a gente pode observar é que é reconhecida pelos botânicos uma ligação bastante nítida entre o extremo sul aqui da América do Sul, ilhas aqui próximas da Antártica, e regiões aqui da Nova Zelândia, Tasmânia e etc. Assim, da mesma forma, existe uma outra área reconhecida pelos botânicos, que é essa pontinha aqui do extremo sul da África. É o Reino Florístico do Cabo, né? Aqui alguns dos autores que trabalharam na elaboração desses grandes reinos florísticos. Então aqui nós temos aí a região neotropical, né? De acordo com a delimitação do Wallace. E o que a gente vê é que ela ocupa a América do Sul inteira, aqui a América Central, uma parte do México também, e as Antilhas, né? Agora, para os botânicos, como eu já disse antes, essa pontinha aqui do sul da América do Sul, ela não está na região neotropical. E a gente vai ver por que ela não faz parte, apesar de estar na mesma massa continental, né? Aqui, então, nós temos uma outra proposta, e eu não quero, obviamente, que vocês decorem esses nomes, mas eu queria apenas mostrar que existe uma hierarquia nas províncias biogeográficas. Da mesma forma que na taxonomia nós temos famílias, gêneros, espécies e por aí vai, na biogeografia, que é uma ciência super relacionada, o que nós temos é, dentro de uma mesma região, nesse caso a região neotropical, diferentes domínios. Domínio caribe, amazônico, guaiano, chaquenho, andino, patagônico. 5 domínios, e dentro de cada um desses domínios, o que nós temos são inúmeras províncias. Então, essa hierarquia de pequenas áreas dentro de áreas maiores é característica também de compartimentalizações geográficas, né? Assim como a gente compartimentaliza táxons. Nessa proposta aqui, é uma proposta bastante atual, do biogeógrafo Morrone, é o Juan Morrone, do México. Aqui nós temos, então, no continente da América do Sul, como vocês podem ver, né, a grande região neotropical, e essa pontinha aqui, que ele chamou de região andina. Entre essas duas áreas, o que a gente vê aqui é uma zona transicional com biota mista. Então, na região neotropical, 4 grandes sub-regiões, que estão delimitadas aqui, essa zona de transição, e na região andina, 3 sub-regiões, todas localizadas ali no extremo sul da América do Sul.
obviamente que isso pode ser feito para diversos continentes, não é só na América do Sul. Então aqui nós temos um exemplo de regionalizações propostas para a Austrália. Então vamos focar aqui nessa ilustração aqui, baseada em plantas, né? O que nós temos aqui, olha, é o reconhecimento de duas grandes áreas biogeográficas. Uma área central, que foi denominada Austrália Central, e toda essa área periférica, do sudoeste da Austrália, passando pelo sul, sudeste e todo o norte, a área denominada de área dos eucaliptos, onde estaria aí a grande diversidade de espécies de eucaliptos encontradas na Austrália. O que a gente pode observar aqui, de cara, é que existe uma certa... poucas províncias, né, florísticas na Austrália Central. Isso tem a ver com o quê, né? É uma área muito seca, né? Uma área desértica. E aqui nós temos, ao longo de toda essa periferia, inúmeras subdivisões dentro da área dos eucaliptos, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhadamente agora. Vamos lá. Esse aqui é um trabalho que saiu agora há pouco sobre então, a compartimentalização geográfica da Austrália, baseada em dados de distribuição de espécies do gênero Acácia, uma leguminosa. A Acácia na Austrália é um gênero gigantesco, né? Tem mais de 1000 espécies endêmicas de lá. Então, aqui o que nós vemos, nesse estudo, a Austrália foi dividida em centenas de pequenas quadrículas, né? Que vocês podem ver aqui. Estão vendo? Vários pequenos quadradinhos. E nesses 4 mapas, o que a gente vê são quatro dessas quadrículas em diferentes mapas foram adotadas como áreas focais. O que significa? Então, foi feita uma análise da diversidade de acácia em cada uma das quadrículas. As quadrículas em verde e amarelo são as quadrículas com uma diversidade semelhante à diversidade observada na área focal. E as quadrículas em vermelho são áreas com elevado índice de dessemelhança, né? São áreas com composições de espécies de acácia bastante diferentes das composições que aparecem aqui em verde, né? Bom, primeiro, obrigado pelas palestras, foram ótimas. Eu queria perguntar para o Guilherme sobre os refúgios florestais. Quando a gente pensa nos refúgios florestais da Amazônia, eles têm uma evidência também geológica, então não é só o componente biológico. E eu não li ainda aqueles trabalhos, eu queria saber, para os refúgios florestais propostos para a Mata Atlântica, tem alguma evidência geológica para isso? Tem, esqueci de falar, é corroborado palinologicamente. Então tem registro palinológico para o refúgio Pernambuco e o refúgio sul da Bahia, ali, central, né? Os trabalhos depois eu faço aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, para o Guilherme, sobre o Rio Doce. O Rio Doce é uma barreira realmente na dispersão dos... Exatamente, porque a gente busca padrões. Isso foi muito interessante da palestra como um todo, porque a gente vê que coisas que acontecem na zoologia acontecem na botânica também, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão do Rio Doce, como acontece para os animais e as plantas também. Ornitologicamente, o Rio Doce é uma barreira importantíssima. Então, ao norte do Rio Doce, a fauna, a avifauna é totalmente diferente. Tem muito mais gêneros amazônicos que chegam até ali, né? Então, daí postula-se aquela coisa da ligação por causa dos brejos. Hoje em dia você tem os brejos do Nordeste, mas talvez num ótimo climático era tudo floresta mais para baixo. Então você tem uma ligação ao norte. Daí o Rio Doce acabou segurando essa fauna ali. Daí o que tem de novidade, isso não é novidade, né? Mas o que tem de novidade é que talvez o Paraíba do Sul tenha sido alguma coisa no passado, né? Essa é o grande lance que está mais novo aí, mas tanto o São Francisco já separa algumas coisas, mas o Rio Doce pelo menos para aves, é bem conhecido.
Oi. Então, Adri, eu tenho a impressão que, assim, existe, de fato, existem compartimentos, né, florísticos ao norte do Rio Doce e ao sul. Agora, até que ponto esses compartimentos têm a ver com o Rio Doce funcionando, de fato, como uma barreira, eu acho que é mais difícil estabelecer. Naquele trabalho do Ari Oliveira Filho e do Fontes, né, eles estabeleceram muito bem essas diferenças florísticas e eles viram que, na verdade, existe mais uma interrupção climática, né, de blocos de floresta atlântica mais ao norte e ao sul, mas não na região do Rio Doce, numa região mais ali de Arraial do Cabo, né, de Cabo Frio. Então, ali realmente poderia ser, de fato, uma zona em que você, durante muito tempo, não houve florestas pluviais, né, e essas florestas ficaram, de fato, restritas a núcleos ao norte e ao sul dessa região, né? Mas, assim, a composição florística, sem dúvida, corrobora compartimentos diferentes nas porções norte e sul da Mata Atlântica. É até interessante, assim, porque no trabalho que eu fiz lá com Schefflera, não está publicado nada, mas, assim, as espécies de Schefflera que ocorrem na região ali das Restingas, do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, elas não estão, de maneira nenhuma, relacionadas a espécies do sul da Mata Atlântica, que seria aquela região que pega aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até Santa Teresa. Então, essas espécies, elas formam um clado bem sustentado ao sul, né, do Rio Doce. Agora, as espécies da Mata Atlântica ao norte do Rio Doce, elas já são associadas a linhagens, seja do Cerrado, seja linhagens amazônicas, né? Então... Isso acontece com outros grupos também, né? Agora, até que ponto realmente um rio, como o Rio Doce, pode ser uma barreira? E você vê outros trabalhos falando de dispersões a longa distância, sim, né? Pois é. E aí a questão da educação ambiental, ela se desenvolve com uma série de públicos, né? Sejam eles visitantes agendados, que podem ser turistas ou turistas individuais ou através de excursões, né? E principalmente com estudantes da rede pública e privada. Rio das Ostras hoje conta com 44 escolas públicas e cerca de 15 escolas particulares, atendendo os três níveis, né? Fundamental, educação infantil e ensino médio. Além dos moradores da região mesmo que visitam o parque, as unidades de conservação. E aí, de onde veio essa ideia de consciência botânica, né? A gente começa a trabalhar a questão da educação ambiental na cidade com relação à abordagem do ecossistema que a gente tem em Rio das Ostras, porque a gente tem a noção que é importante a gente conhecer para poder preservar, né? É impressionante como é que a gente pergunta às pessoas se elas conhecem, os rio-ostrenses conhecem Rio das Ostras, e as pessoas viram e falam que não. E às vezes elas moram de fundos para uma unidade de conservação e nem sabem que ela existe e para que existe uma unidade de conservação. A gente trabalha a questão com as pessoas, né, a diferenciação entre a vegetação de restinga e de Mata Atlântica, né, e trabalha a questão diretamente relacionada à botânica com relação às que mais ocorrem na região e qual a história que essas plantas têm para contar. Então a gente começa a trabalhar o conceito, né, das espécies pioneiras, a importância daquela espécie para aquele ecossistema e tudo mais, de uma forma mais simplificada, né, que atenda à informação básica para as pessoas que estão visitando. E sensibilização através de placas, que depois eu vou mostrar para vocês, que contém um nome popular, um nome científico e uma frase artística para dar um tom mais romântico na questão. E aqui eu tenho umas fotos de um projeto que a gente tem lá em Rio das Ostras, no período de férias de julho, que chama Ostrinha na Floresta. E aí as crianças, né, na idade de 7 a 18 anos, elas são divididas em grupos, de acordo com a faixa etária, e elas têm uma vivência direta nessas unidades de conservação. Elas visitam essas unidades de conservação e a gente aproveita para palestrar e comentar com eles a importância daquele ecossistema. E no meu caso, né, como eu gosto muito da botânica, eu incentivo a questão da existência das espécies vegetais, ressaltando a importância da restinga, da Mata Atlântica e tudo mais. Aqui, ano passado, a gente teve a 31ª Jornada de Botânica, foi em Rio das Ostras, né? Não sei se alguns de vocês estiveram presentes lá, mas a gente desenvolveu algumas atividades que foram feitas dentro do Parque dos Pássaros, né?
A gente conta com trilhas de sensibilização e essas trilhas, elas possuem uma característica interessante, que elas são adaptadas. Ou seja, elas são concretadas e permitem a acessibilidade, né? Pessoas portadoras de necessidades especiais, cadeirantes e tudo mais, podem visitar essa área e elas têm um contato com os dois tipos de vegetação, né? Com as características de vegetação. De um lado, a gente tem a vegetação de restinga, com uma trilha que vai para o lado de cá, culmina no viveiro conservacionista que tem lá, e na outra trilha eles têm um contato com um pouco de mata mais fechada, que dá uma característica mesmo de mata atlântica, e eles têm um contato com isso. E aí, como eu já tinha falado anteriormente, a visitação ela pode ser livre, ou seja, o visitante vai lá, quer conhecer, ou então ela vai ter uma visita agendada, onde a gente vai ter um monitor que vai lá direcionar essa visitação com a pessoa. As plaquinhas que eu tinha falado para vocês, né? A gente selecionou algumas das espécies, ressaltando as que são que se destacam mais na vegetação ali, que correm com maior frequência, ou as espécies, né, que tem alguma história relacionada à ameaça de extinção e tudo mais, que a gente coloca um nome popular, um nome científico e a frase poética que eu falei para vocês, né? Uma forma de sensibilização e também de guiar o visitante que está ali. Ele consegue observar e aí, de repente, fala, nossa, que planta é essa? Aí, olha para baixo, está lá a placa com o nome da planta, né? Que era uma das queixas até que as pessoas tinham, que visitavam as unidades e aí não tinha o nome da planta. Aí ficava saindo sem informação. Então, quando você tem essa orientação, a pessoa sai com um pouquinho mais de aprendizado dali. Aí a gente começa a pensar nos pequenininhos, né? Que os pequenininhos são os dos que visitam com maior frequência o parque, né? Porque eles têm um primeiro encontro com o ambiente, os professores de educação infantil começam a trabalhar a questão da importância da plantinha. A gente viu hoje de manhã com a palestra da professora com relação aos primeiros conceitos e a importância das plantas que eles começam a ter. E lá eles começam a desenvolver algumas das atividades das escolas dentro da unidade de conservação. E aí ele tem contato com o cajueiro e com outras plantas frutíferas, a pitanga. E aí as professoras começam a desenvolver um trabalho e a gente vai lá orientar, né? Então a gente aproveita, já que elas estão indo lá fazer uma atividade da escola, também vende nosso peixe, né? Trabalhar a importância daquelas espécies e tudo mais. A gente ressalta a importância da árvore para a nossa vida como um todo, a importância das plantas na nossa cidade, questão de importância da arborização urbana, porque a cidade, com essa pressão antrópica que ela sofreu nesses últimos 10 anos, a gente recebe uma quantidade muito grande de pedidos de corte de árvore. Porque as pessoas veem a árvore na frente da sua casa como um empecilho, né? Ah, tem uma árvore que está destruindo minha cisterna, está destruindo minha calçada, que está sujando a minha rua, que está me atrapalhando. Mas, na verdade, é ele que chegou e ocupou aquela área, né? Eu vi até uma cena que me chocou muito, numa área que tem ocupação controlada, e que você olha um muro, e do muro está saindo a folhinha do guriri lá, coitado. O cara botou o tijolo em cima do guriri, né? E o pobre do guriri, coitadinho, com as folhinhas dele lá para fora. Então, você vê que as pessoas não têm essa consciência ainda desenvolvida e acabam pensando que as plantas são um empecilho, né? E aí a gente trabalha com as crianças o conceito de que, imagine-se que você é uma árvore, né? Então, elas são, eu sou uma árvore. E aí elas vão descrever qual a sensação que aquela planta tem em um determinado ambiente e outro ambiente. Né? Quando a gente chega numa mata mais aberta, a gente fala como é que é a temperatura, como é que é a questão da luminosidade, né? Como é que é a questão da água, se ela é mais disponível naquele local, se ela não é mais disponível, e eles respondem tudo direitinho, né? E aí a gente trabalha a questão das características da restinga e de mata fechada. Também a questão da observação, quantas flores eles conseguiram observar ao longo da trilha, quais as cores que eles encontraram, né? Quais as plantas que eles viram, de acordo com a apresentação que a gente fez, para ver se o que a gente falou realmente ficou registrado para aquelas crianças. E aí é engraçado que eles respondem tudo direitinho, né? Você vê que criança tem um olhar diferente. Quando a gente faz uma abordagem de algum tema, você vê que eles absorvem bem aquele conteúdo. E aí no final da apresentação eles falam tudo certinho, de acordo com o que a gente aprendeu, e às vezes a gente encontra eles no ano seguinte, e aí você pergunta, quem já visitou aqui? E eles falam, eu já visitei, hoje a gente vai ver não sei o quê. Às vezes eles mesmos já começam a desenvolver a atividade, falando tudo que eles viram no ano anterior. Então, quer dizer, é interessante que a gente vê que eles saem dali e não esquecem do que eles viram. Saber, assim, duas coisas, assim. Uma com relação às estratégias de avaliação, que a gente sabe que na educação ambiental é um calcanhar de Aquiles. Como avaliar
avaliar essas ações, o impacto delas, por mais que seja uma atividade, às vezes não continuada, mas existe alguma forma de desenvolver uma continuidade entre essas visitas? Eu não sei, queria saber se vocês trabalham com isso. E outra coisa é assim, se vocês têm alguma ação de educação ambiental mais voltada para a comunidade do entorno, que também é outra questão interessante de se pensar no trabalho em unidade de conservação. É isso. Então, com relação às crianças em forma de avaliação, geralmente a frequência maior de visitação é em torno de visitas agendadas. Então a escola tem uma atividade que quer que as crianças visitem a unidade, principalmente o Parque dos Pássaros, e aí a avaliação se dá pelo professor, né? Elas visitam e o professor pede sempre um relatóriozinho ou alguma atividade que seja feita depois. Porque lá a gente não dispõe de espaço para poder as crianças ficarem acomodadas e a gente promover dinâmicas e tudo mais. A gente fez até uma adaptação ano passado para poder atender a dinâmica da jornada, mas no dia a dia lá é um pouco complicado abrigar 50 crianças, 60 crianças que visitam a escola, a unidade. E a outra pergunta eu já esqueci já. Sim. No caso, principalmente o Parque dos Pássaros, ele está na zona urbana, né? Então a gente faz um trabalho, não muito frequente por conta de falta de corpo técnico, né? Com relação aos impactos que a vizinhança causa na unidade, né? Tem o trabalho do visitante que já está na unidade, então a gente faz essa conscientização, mas a gente faz um trabalho também de quais os impactos que essa pessoa pode ocasionar, principalmente na questão do resíduo, né? Resíduo sólido. Porque a gente vê que às vezes esse resíduo, por conta do vento, ele vai parar dentro do parque e a gente tem que fazer um serviço de limpeza muito grande, né? A gente instalou numa área próxima ao parque um ecoponto, justamente para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Uma prévia dela, com a entrega de resíduos voluntários. Então, quer dizer, você tem esse trabalho dentro da unidade e fora dela com relação aos impactos que as pessoas podem causar nela. O meu intuito é tentar chamar a atenção sobre aquilo que, de maneira pomposa, é chamado de outros novos paradigmas na educação ambiental e provavelmente eu vou sair aqui com 70 inimigos, porque a concepção da educação ambiental transcende muito o que costuma se fazer no Brasil e que se fazia também no mundo até umas 2 décadas atrás, e que visava essencialmente uma educação do jovem, da escola do primeiro grau, essencialmente, de maneira a sensibilizá-lo a amar a natureza de uma maneira mais geral. Então, ao amá-la, a respeitá-la e ao respeitá-la, tentar transmitir essa informação para os seus familiares e, a partir disso, tentar reverter um quadro meio complexo. A educação ambiental é mais do que isso, bastante mais, e vamos tentar de chegar a esse passo a passo. Vou tentar correr, está tudo escrito lá, não pretendo ler, porque eu acho que vocês também sabem ler, de modo que, basicamente, se a gente considerar o porquê da educação ambiental, a gente tem que entender o aonde que tenta ser implementada, e trata-se da situação problemática do nosso planeta. Então é um problema que é global e que vem de que, essencialmente, até talvez uns 3, 4 séculos atrás, o homem vivia numa certa harmonia com o ambiente a partir da época industrial e principalmente da pressão do capitalismo. As atividades econômicas, principalmente, empurram o homem e o seu poder industrial a explorar a natureza, vendo nela não mais uma parceira onde o planeta que ele vive é o planeta onde ele mora, onde ele vive no sentido pleno da palavra, tendo prazer, tendo a sua moradia lá, mas o planeta se torna um fornecedor de insumos, de recursos, e tudo é monetarizado, quanto vale aquilo, etc. E quanto mais vale, mais vamos explorar, e todo e qualquer recurso que é explorável é explorado até acabar. De modo que isso cria um desequilíbrio bastante grande e, basicamente, gera uma crise não somente econômica, porque o recurso acaba, mas gera também uma crise social, porque quem trabalha nas indústrias que exploram o recurso, que acaba, a indústria acaba, o serviço social também. Mas é muito mais grave ainda do que isso aí.
De fato, dentro desse esquema de super explotação do ambiente, a gente leva a reboque, correndo rápido aqui, poluição. A poluição em cima em suma é uma palavra muito mal utilizada também, ela vai muito além do que a gente percebe, do que a gente mede. É uma poluição não somente da litosfera, atmosfera e hidrosfera, mas é uma poluição social também. Isso é muito mais grave, porque ela é muito mais irreversível e muito mais complexa. Ela, de fato, essa poluição social leva a um desequilíbrio essencialmente, quem está no poder não quer largar o osso e quem está debaixo da escala vai cada vez mais afundar debaixo da escala. E esse que é o problema principal que a gente tem que considerar. A educação ambiental tem que ter um olhar que não é, entre aspas, e sem ser restritivo, apenas biológico, ecológico, mas ele necessariamente, a educação ambiental tem uma conotação política, tem uma conotação social e ela tem que estar associada a essa preocupação, de modo que educar ambientalmente, educar socialmente primeiro, transformar a pessoa num cidadão responsável. É uma educação ambiental crítica e é uma educação para o ambiente e pelo ambiente. E não apenas de maneira muito reduzida, olhar a natureza, seja ela a biosfera na sua parte vegetal ou não, aqui é uma conversa botânica, mas é absolutamente mais amplo. O ser humano faz parte desse ambiente e ele é o agente responsável, e ele não é apenas vítima, ele também é o vitimizador. E a gente tem que transformar essa mentalidade, isso que é fundamental. De modo que, dentro dessa crise social de paradigma que vive a sociedade, a gente chega a uma conclusão de que tem que mudar alguma coisa para tentar de melhorar, isso sim. As tentativas de reverter o quadro passam pela educação, e a educação pode se fazer em todos os níveis. Se a gente tentar de passar por uma caminhada histórica, basicamente a partir dos anos 60 a gente vai começar a ver de maneira mais nítida uma preocupação ambiental, uma preocupação em relação a educar para o ambiente, educar para a vida. E não vou falar isso tudo aqui, tá aqui só para servir de norteador. Quem quiser, eu posso até fornecer esse show, que não é nenhuma novidade. Eu estou chovendo no molhado, espero eu, mas pelo menos se eu conseguir convencer uma pessoa nesse auditório que a educação ambiental transcende do que ele imaginava, quando ele entrou nesse auditório, já terei algum sucesso. 62, fala-se muito do livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carlson, é um despertador da problemática. Já estou bom, eu não vou falar nada, eu já disse, não dá. Não se preocupe, não, que eu abuso mesmo do tempo. Nem não da paciência, eu espero pelo menos ao mesmo tempo informar e divertir. De modo que, ao longo da década de 60, tem alguns momentos aqui, na Inglaterra começa em 65, se dizer, é preciso educar, mas que educação é essa? No Clube de Roma não eram nenhum educadores, não eram sociólogos e economistas preocupados, e começa a se falar do limite do crescimento econômico, ou seja, nós não temos uma exponencial crescente ad infinitum, ela tem um ponto de inflexão e depois é um afundar. E afundar é todo mundo afundar junto, né? Só cresce as indústrias e os donos delas. Não estou fazendo um discurso extrema esquerdista, não, mas é uma imagem bastante clara. Os benefícios vão para uns e o prejuízo vai para todos. Né? E essa é a situação que tem que mudar. Essa palestra, na verdade, ela é bastante geral, que trata desse tema que a Adriana já mencionou, a diversidade funcional e filogenética do estudo de estrutura de comunidades e funcionamento de ecossistemas. Mas antes de adentrar diretamente na questão da diversidade funcional e filogenética, eu pretendo voltar em alguns pontos importantes
relacionados a exatamente o seguinte: o que é estrutura de comunidades e funcionamento de ecossistemas? A gente está se referindo a quê? Aqui de baixo. Tá. Começando primeiro por ecologia de comunidades. Nesse livro de 1992, cujo título é Regras de Montagens Ecológicas, que eu vou chegar mais à frente nessa definição, esses autores levantam alguns pontos sobre o que é ecologia de comunidades. Todo mundo que diz que trabalha com ecologia de comunidades tem o mesmo entendimento sobre o tema, busca as mesmas coisas, usa as mesmas teorias para fundamentar os seus trabalhos. Um tema de destaque levantado por esses autores é que essa disciplina ecologia de comunidades, ela tenta prever a composição de comunidades ecológicas a partir de um pool de espécies. A gente repara que há uma maior riqueza dentro das folhas senescentes, né? E uma menor riqueza aqui nas folhas não expandidas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui 44 morfoespécies registradas, né, em pecilos de uma espécie de samambaia. Né? Então, mostra a importância desse pecilo como nicho para essa comunidade de insetos. Né? Então, na verdade, uma espécie de samambaia com uma comunidade bastante representativa de insetos. E aí, quando a gente analisa aí a questão né, da folha não expandida, folha expandida e folha senescente, ao longo de 6 coletas, né, a gente percebe que as folhas senescentes têm uma maior riqueza, né, de insetos, mas, pelos índices, né, e a palestra do Bruno aí, a gente, né, estava ali falando e eu viajando em outras questões, aqui a gente fez puramente aquele, né, índice de diversidade numérico, ponto. A gente percebe que as folhas não expandidas possuem maior diversidade. Né? O que acontece aqui? Acontece que, na verdade, na folha senescente, você tem muitas formigas. Então, a abundância de formigas, até pela sua estrutura, né, social, né, pela sua biologia, quando você pega um pecíolo daquele, você não encontra 1 ou 2 formigas, você encontra 100, 200 formigas, 300 formigas. Né? Então, você tem aqui uma heterotipidade alta, você tem as formigas prevalecendo dentro das folhas senescentes. Isso faz exatamente a diversidade dentro dessas folhas senescentes serem menores quando você faz esses cálculos de diversidade, tá? Pela abundância das formigas nesses pecíolos. Quando a gente brinca aí e faz uma análise de similaridade, as folhas não expandidas e expandidas, elas ficam agrupadas. E a comunidade de folhas senescentes forma um grupo separado. Né? Então, essa comunidade de insetos da folha não expandida e expandida, elas são bastante não, né? Mas elas formam um grupo. Elas têm uma similaridade cerca de 30%, não é nada, né, tão alta assim, mas elas formam um grupo. Né? Novamente aí a gente falou, né, do Pteridium pra caramba, novamente aí o Pteridium. E quem olha mais atentamente para um Pteridium, tá vendo aqui? Uma gotinha. Todos estão vendo ou não? Estão dormindo ainda não, né, gente? Dorme não, hein? Dorme não. Estão vendo aqui uma gotinha? Tá? Exatamente, são nectários, né? Nectários, né, foliares, tá? Que existem em várias pteridófitas e que ficam exudando aqui, né, esse néctar. E exatamente esse néctar é que atrai muitas formigas, ok? Então, quando a gente... Olha lá, tá? Tem lá uma formiguinha aqui, né? Usando exatamente esse néctar. Mas a gente percebe que várias outras formiguinhas vão lá, né? A Vasmania, a Aulopuctata, Camponotus, várias espécies de Camponotus, a Ictatoma tuberculatum, né? A Pseudomyrmex, tá? Outra Pseudomyrmex. Então a gente percebe uma comunidade, né? Diversas formigas aí visitando esses nectários. Históricos de furacões e ciclones também podem ser monitorados através da madeira. Isso porque os isótopos de oxigênio de massa atômica 18,
eles diminuem a sua quantidade em anos em que ocorrem esses furacões. Então, por uma análise de espectrometria de massa, você consegue resgatar isso também. Pode passar. E questões atuais que nós vivemos, isso aqui Ilha Grande, né? Quando teve aquela chuvarada, né? Esse desmoronamento, essas avalanches de terra, soterramento, enfim, que essas árvores que ficaram aqui do lado, elas vão contar essa história também. A gente vai poder resgatar essa informação analisando, tá? Isso tudo fica marcado na madeira. E aqui aquele exemplo que eu falei da competição entre árvores, né? Embora, pode passar mais um slide, esses fenômenos que eu estou mostrando aqui que ficam na madeira sejam de escalas locais, eles podem te dar, por exemplo, se extrapolado, uma informação de como era a vegetação num determinado momento, que já não seria mais a mesma quando a gente fosse analisar essa madeira daqui, né? Mas a gente diz se era clareira, se não era clareira, se era planta de dossel, se de subbosque, tá bom? São todas informações que ficam, então, na estrutura da madeira. O próximo, por favor. Para que vocês tenham ideia da importância do resgate dessas informações, os registros climáticos, da forma que nós conhecemos hoje, precipitação e temperatura, dados de precipitação e temperatura, eles datam de 1766. Né? A gente tem o que de informação? 247 anos. Para o Brasil, 127 anos. São informações muito limitadas, né, sobre o clima, para que a gente possa comparar com o que está acontecendo agora. Por isso, a procura cada vez mais pelos estudos das árvores, tá? Do gelo também, né, tem feito na Antártica, né? Enfim, pode passar. Voltando então, se eu tenho ali 250 anos, mais ou menos, reparem quanto que eu posso resgatar de informação do clima, né? Até 5.000 e poucos anos, quando eu mostrei lá o Matusalém, através da madeira das espécies arbóreas. Falando em aquecimento, né, global, elevação de temperatura, e falando, antes disso, de como é o crescimento nas árvores, o que a gente percebe é que a elevação da temperatura, de modo geral, está relacionada ao aumento do crescimento, seja ele apical, seja ele radial, tá? Crescimento. Aumenta a temperatura, as árvores começam a crescer. Quando é a estação de crescimento de uma árvore? Para nós aqui nos trópicos, pode passar? Ela vai começar aqui no Rio de Janeiro, né? Mas no Rio de Janeiro, setembro, talvez final de agosto, indo até março, talvez um pouquinho no início de abril. Essa é a nossa estação de crescimento, que corresponde justamente a uma elevação da temperatura. Então, o que acontece? Os meristemas, no caso que eu estou tratando aqui, mas não é só esse, né? O apical também, o meristema radial começa a aumentar o número de células formadas, a se dividir em taxas mais elevadas. É claro que para a nossa região, para as árvores da Mata Atlântica, não é só o aumento da temperatura que acontece nesse período, é também o aumento da precipitação. E para as nossas espécies, muito mais do que relacionar com temperatura, o importante é relacionar com umidade, com precipitação. As nossas plantas respondem muito mais ao aumento da precipitação e queda da precipitação na determinação do seu crescimento do que propriamente a temperatura. Embora quando o período que aumenta a precipitação, aumenta também a temperatura. Mas nas correlações é o que mostra dados mais de índice mais significativo. Pode passar? Então, temperatura promove crescimento radial. Lembrando aqui que não é só xilema secundário, né? Floema secundário, os tecidos de revestimento, enfim, tecido do revestimento. Então, promove divisão do câmbio aqui e, consequentemente, a formação da madeira. Aumenta a taxa de formação de madeira. A árvore cresce radialmente. Pode passar. Então, se eu tenho uma temperatura elevada, eu tenho anéis mais largos. Se eu tenho uma temperatura mais baixa, eu tenho anéis mais estreitos. E com isso relaciono largura
temperatura, por exemplo. Mais chuva, anéis mais largos. Menos chuva, anéis mais estreitos. Tá? Os diferentes fatores ambientais favoráveis ou desfavoráveis ao crescimento. Mas falando então de temperatura, que é o nosso foco principal nessa apresentação, pode passar. Supõe-se então que com o aquecimento global nós tenhamos um crescimento maior das árvores. Está ampliando, está aumentando a temperatura, vocês concordam comigo? Aumentando a temperatura, aumentaria também o crescimento. Vamos ver se... A gente até já sabe que não, né? Mas isso não é uma... É verdade e não é verdade. A gente vai ver um pouquinho para frente. Pode passar. Quando a gente faz uma análise de 1860 a 2000 sobre temperatura, em vermelho aqui, e em pretinho, crescimento radial, aqui medido por densidade máxima do lenho tardio, depois a gente vai falar sobre isso, eu verifico que, inicialmente, há uma correlação próxima de temperatura aumentando, crescimento aumentando, temperatura diminuindo, crescimento diminuindo, aumentando, diminuindo, até, pode passar o próximo, que a gente chega nesse período aqui, né? 1960, onde há uma discrepância drástica entre elevação da temperatura e queda do crescimento das árvores. Isso aqui eu estou trabalhando com plantas do hemisfério norte em latitudes superiores a 20 graus. A gente ainda não tem essas informações para os trópicos, tá? Se está aumentando a temperatura e vinha, né, anteriormente acompanhando, aumenta a temperatura, a árvore cresce mais, diminui a temperatura, a árvore cresce menos. Por que quando chega em 60, né, isso aconteceu? Várias explicações são formuladas para isso, né? No caso aqui na Califórnia, na Serra Nevada, para duas coníferas, né, pseudotsuga e pinos, os autores chegaram à conclusão que não houve esse crescimento acompanhando a elevação da temperatura, porque aumentou a temperatura, mas a precipitação não acompanhou, né? Aquilo que eu tinha falado lá para a gente, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, precipitação junto com temperatura, aqui eu não tive essa correspondência. Então, se aumentou a temperatura e a precipitação não, o crescimento também não aumentou. Uma vista maravilhosa, né? Vocês vão ver aí a Itaipuaçu inteira, enfim. E é uma unidade de conservação, é um parque estadual, né? O Parque Estadual da Tiririca. Então vocês conhecem, existem várias categorias de unidade de conservação, algumas mais abertas, algumas mais restritas. Então, antes de entrar na mata, assim, né? É só esse momento de que parar e perceber que a gente está entrando numa floresta atlântica, numa unidade de conservação, e aqui é para a gente parar para perceber os diferentes grupos que a gente vai encontrar aí, né? Além das angiospermas, as pteridófitas e as briófitas. Então a gente vai fazer uma trilha, que não é uma trilha, a gente não vai, né, acelerar, né? A gente vai fazer uma trilha um pouco mais tranquila, assim, em termos de velocidade, para a gente ir percebendo e vendo os grupos. A gente não pode coletar, né? Não podemos coletar. Que pena. Mas aí, vendo alguma coisa interessante também da vista, pode chamar atenção, né? As pessoas de fora, de parar e de repente mostrar para todo mundo, enfim. Então a gente tem essa abertura também, tá? Então, e perceber a estrutura de uma floresta atlântica também, isso é bacana, porque vai na Amazônia, tem uma estrutura de floresta, né? E a floresta atlântica você tem uma mata mais fechada. Vamos tentar perceber quantidade de epífitas, de trepadeiras, né? De subbosque, como é o subbosque. É fácil de caminhar, não é fácil de caminhar, enfim. Essas coisas todas.
parece uma... Não, um universo diferente. Uma rosada. Vocês não vão chegar lá. Não faz? Eu, sei lá, pensei naquelas oquinatas, mas depois... Não é oquinaça. Ó, cabeludinho aqui, ó. Manifesta clara. Eu pensei na solidaridade. Não, acho que não. A nervura começa antes de ir embora. Como é que... Mas a folha está sempre pequenininha. É dela mesmo. Tem quebrado, tem quebrado. Acho que não vai dar. Hein? Ó, peraí, desse aqui no meio aqui, ó. Subindo mais a altura. Aqui, ó. Sai antes, ó. E as nervuras. Fê, nunca tinha visto isso. Nunca tinha reparado. Sai daqui em vez de sair do limbo. Ela é bem de costão mesmo, ó. Legal. Nossa, essa parte. Muito. Você é que... Outra característica é aqui ela ser um tanto quanto áspera também. Aqui, ó, começa no pecíolo, lá embaixo, o limbo começa aqui em cima. Corimbosa. Legal. Que interessante. Se fosse uma monocotiledônia, né? Essa aqui tem, porque ela tem essas curvinérvias, ficam meio paralelas. Mas ela tem, essa família, essa família, todas as espécies têm essa nervura curvinérvia com as secundárias paralelas. A gente chama de nervura acródroma. E, na verdade, ela vai... na verdade, são 3 primárias, porque todas as 3 saem do tecido. Aí as secundárias que são paralelas, mas entre si e 90 graus com essas nervuras. É sinapomorfia para o grupo nervura. Fusionados com uma abertura só. Então ela faz aquela cara de fica todo mundo achando que isso é uma pétala só, não é uma. Foram 5 que estão fusionadas e aberto de um lado só. E elas fazem esse formato de lígula. Legal. Ela vai funcionar muito melhor na natureza. Mas no ambiente de cultivo isso não é o que interessa. Gente. O que interessa é a beleza. Pessoal Então... já viu isso? Não, isso é difícil de achar. É muito difícil de achar. Eu toda vez que vou a campo, super procuro. É uma planta parasita de raiz. Endoparasita, né? Endoparasita de raiz. Da raiz de outras plantas. Ela uma balanoforácea. E aí a gente só vê quando ela floresce. Então ela tá em flor, né? E isso só estrutura de reprodução. É uma coisa que no campo, assim, não é tão raro, mas também não é tão fácil de achar.
Interessante, né? Acho Muito legal, muito legal. Isso é uma coisa bem bacana. Tem aqui também um finalzinho. Já com os estames, já... E o que tu acha? São as flores, tem separação de flor, mas acho que masculina sim. e... Masculina e feminina. São Feminina. os estames, então as flores, isso aí. As flores femininas aqui embaixo. O estigmazinho E aqui os estames aqui em cima. É muito legal, né? E essa parte de cima aqui, será que são só brácteas? Eu acho que Eu acho que é só bráctea mesmo. Mas essa bráctea, ela cai, né? Ela deve abrir pra... será que isso aqui já... Tá vendo? Ela é caduca. É, deve ir expondo Ela é os super estames, né? Isso aqui já passou. Esse é um grupo super cheiroso. Macera, folha e cheira. Pra quem quiser saber, aquilo ali era a segunda excursão que a gente ia fazer. Era até ali. Ah, onde? O Costão? O Costão, a excursão 2, né? Ali, ó. É, aquele costão. Aonde aquele povo está Tiririca. Essa é a planta tiririca, que dá nome ao parque. Isso é maneiro. E é o deputado. Tiririca e Barbacena. Não tá fazendo nada, não tá vendo a cara que é assim, vai à frente. Dá nome ao parque e ao deputado também, eu acho. Adoro Velociado, meu Tem um que é o Cereus, é o pequenininho. E esses maiores? Os maiores são Coleocéfalos cereus fluminenses. Coleocéfalos. De Niterói? É aqui.